Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Raro Direito e Saúde, onde eu e minha maravilhosa amiga discutimos questões super bacanas e relevantes, né, tanto para a área do direito quanto para a área dos tratamentos que pessoas que possuem doenças raras necessitam. Não é isso, Janaína? Isso. Olá, boa tarde. Bom, hoje nós estamos aqui com uma convidada. O nosso tema, para complementar o tema do episódio passado, no qual a gente iniciou falando um pouco sobre autismo e seus desafios. Verdade. Hoje a gente está aqui com uma mãe, que o termo usado atualmente, uma mãe atípica. Mãe atípica. Então, a Uliana Prats, ela é mãe do João, é uma mãe atípica desde 2004, quando o João nasceu. E a Uliana tem uma história muito bacana para passar para nós aqui hoje, que é uma história que eu digo que é resiliência, ressignificação, superação, mas acima de tudo, amor. Uliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero que tu comece contando um pouquinho para nós do início de tudo, do diagnóstico, de como foi para ti o início com o João. Boa tarde, então, Janaína. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, querida. Então, eu fiquei grávida do João Pedro, eu já tinha 2 filhos. Tinha o Ricardo, de 12 anos, e tinha a Jennifer, com 2 anos e meio. Não foi uma gravidez planejada, né? Mas também não foi uma gravidez indesejada. Uhum. A gente estava curtindo, tinha planos, nós arrumamos o quartinho dele, como todas as famílias fazem. Não planejou, mas adorou a ideia. Adorei a ideia. Bom, aí no final da gestação já eu fiz, cabe dizer, né, que eu acho é bem importante, eu fiz pré-natal de alto risco em 2 instituições bem conceituadas de Porto Alegre, pelo SUS, mas que eram referência em alto risco, porque eu tinha tido abortos espontâneos anteriormente. Então, era um controle rigoroso, né? Eu pensei que fosse. No final da gestação, eu descobri numa ecografia que ele tinha alguma alteração. Né? O médico disse, olha, não, tem muito líquido e ele é muito pequenininho para o tamanho dele, mas não é nada sério. Então, levei para a médica olhou, não, isso não... Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Desde o início da gravidez, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E ninguém ouvia, sabe? Aquela coisa, os exames estão bons, médicos que está tudo bem com ela, né? Bom, aí vai para o psiquiatra. Fui para o psiquiatra. Mas aí eu não quis tomar a medicação, porque era uma medicação pesada e com medo na gestação, né? Sim. E aí, aí eu comecei a piorar a minha situação clínica, a minha condição. Procurei um outro profissional bem qualificado que fez outra ecografia e ele descobriu que o João tinha todos os órgãos mal formados. Era uma situação muito grave que punha em risco a vida dele e a minha. E me aconselhou a procurar, então, a chefia desse hospital, né, para me encaminharem para um serviço que fosse... Enfim, acabei internando, fiquei 1 mês internada, mês de dezembro, né, Natal, Ano Novo, longe dos filhos, aquela coisa, sozinha, numa internação. Com a tua pequena, praticamente um bebê, né? Bebê. Então foi algo de gravidade elevada, tu ficou internada. Sim, fiquei. Sim. Todos os dias eu fazia ecografias, né? E vinha assim, entrava uma turma de residentes no quarto para acompanhar os meus exames, né? Eu era levada para um lado, para outro, dentro do hospital, mas tratamento, opção, ninguém me dava, assim, ninguém me dava uma alternativa, ninguém sabia o que iam fazer, né? Se eu ia fazer uma cesariana, se eu ia esperar o parto normal, mas ele tinha uma única artéria umbilical, ele não estava bem, talvez o parto normal não fosse mais indicado. Enfim, no dia 15 de janeiro, eu estava muito ruim, me sentindo muito mal, e um residente entrou no quarto e me deu uma nota de alta. Tipo, tu vai para casa e aguarda em casa o trabalho de parto, né? E saí do hospital, porque eu vi que se eu ficasse ali, nós saímos, viemos
fomos para casa, porque eu tinha que ver meus filhos, né? Sim. Fui para casa, dormi em casa, e no outro dia vim para Santa Casa. Cheguei aqui, internaram na hora, cheguei umas 10 horas da manhã, ao meio-dia eu fiz uma cesárea, de urgência. E ali começou essa história toda do João. Ali a gente teve uma noção do que realmente estava acontecendo. Era muito grave. A doença do João, são várias doenças. Ele tem Múltiplas malformações. malformações. Isso. É uma doença específica, inclusive. Uhum. Aqui na Santa Casa, a gente conseguiu, através da genética do hospital, que é excelente, né? Eles conseguiram para nós os exames que foram para fora do Brasil para detectar. Uhum. Enfim, a gente acabou descobrindo que era uma alteração cromossômica entre uma translocação dos cromossomos 8 e 11 e que não existia outro caso no mundo. Então, quer dizer... Uma doença genética, então. É uma doença genética. É uma doença genética ultra rara que eles chamam, né? Então, Além assim, das doenças raras, Isso, tem existem as ultras raras. Então, até hoje a gente não descobriu. Porque a gente sabe que na família do meu marido, algumas pessoas nasceram, né, com essa translocação e foram a óbito muito cedo, logo no pós-parto, assim. Não se tinha tratamento, né, naquela época, UTI neonatal, enfim. E a gente foi tocando, né? Aí o João ficou internado na ANEL, eu não fui para casa, já fiquei com ele ali. O pai dele tirou férias, ficou comigo. E ele ficou 4 meses dentro da ANEL. Então ele fazia exames, contraía uma bactéria, contraía um vírus, entubava, desentubava e não conseguiu entubar direito, porque esse ossinho era muito para trás, a mandíbula, né? Uhum. Não passava o ar, não conseguia respirar. E para entubar era bem complicado. Tá, e foram 4 meses, assim, extremamente difíceis, porque não era nada disso que a gente, né? Eu olhava para ele assim, meu Deus, uma criança tão pequena, com aquele sofrimento todo. E eu costumo dizer que, assim, o amor da mãe é do tamanho da dor do filho. Não adianta. E não importa se é a tua filha, se é o meu filho. Quando a gente está numa sala com outras crianças, tu é mãe de todos eles. E ali eu ficava noite e dia rezando para os outros também ficarem bem. Tu acaba te envolvendo, não adianta, Nossa, né? eu tô... Não adianta. Não tem como não te envolver, né? Não, Porque são 120 e poucos dias dentro de uma sala, com vários bebês, um parava, né? Aquela correria, sai da sala, volta, e tu não sabe se é o teu, quem é a criança que está passando mal. É que você se torna mãe de UTI. Mãe de UTI. Mãe de UTI. Mas ele ficou internado lá para tratamento específico ou para descobrir o que iam fazer? Como que foi isso? A gente não sabia o que ia ser feito, né? Como poderia resolver os problemas dele. Eu, na época, eu queria muito que eles tivessem feito uma traqueostomia logo que ele nasceu e colocado uma sonda na barriguinha, uma gastrostomia, né? Para evitar as pneumonias aspirativas. Mas, assim, hoje ele amanhecia bem e no outro dia ele estava muito mal, muito grave. Então, ele não estabilizava o suficiente para eles poderem levar para um bloco e tomar alguma providência, né? Só que, claro, eu era mãe, sou mãe e eu penso que tem que fazer. Eu quero que meu filho fique bem, eu quero que ele respire. Assuma os riscos, Não mas importa, faça alguma coisa. Que seja traqueostomia, Exato. que seja, né? Mas eu preciso que alguma coisa seja feita. E ele fez, durante 4 meses, exames, várias avaliações com vários especialistas, né? E em abril nos mandaram embora, nos deram alta. E eu tinha muito medo. Quanto tempo tu chegou a ficar na UTI? Logo 4 meses. 4 meses. 4 meses. Aparentemente o tempo que levou para ele estabilizar, né? Na verdade ele não chegou a estabilizar, né? Ele passou um dia bem e no outro a gente foi para casa. Voltou. Ah, entendi. Aí ele melhorou num dia e no outro dia a gente recebeu a alta. Só que assim, esses meses que ele passou no hospital, ele não foi feito, como tu disse, né? Como tu perguntou, ele não toma nenhuma medida cirúrgica ou alguma coisa que fosse realmente alterar, né? O problema dele, que fosse melhorar ou estabilizar. Ali ele estava no respirador,
Ele ficou um dia antes de ir para casa, ele ficou sem oxigênio, né? Tava saturando baixinho, mas a gente era o esperado até estabilizar, enfim. Aí vai para casa. Só que assim, ó, eu não fazia a mínima ideia de quanto custava uma lata de leite especial. Eu sabia que era muito caro. E aí Agora ganhei quanto, né? no hospital 1 ou 2 latas, sabe? Vai. Chegou em casa, o João, ele fazia crises de cianose, ele ficava preto, completamente preto, e parava de respirar. Apneias horríveis. E tipo, tá, olha, tem que ter um bercinho para ele que seja mais elevado, né? Cabeceira elevada, essas coisas assim. Os detalhes, né? Que custam muito caro. Aí eu fui para casa, confiando nisso, assim, que tá tudo bem. Só que eu cheguei em casa, o João tinha medicação de hora em hora. Eu tinha uma bebê de 2 anos e meio que tinha vindo se despedir dele na UTI neonatal, porque ele não tinha poucas horas de vida, né? Aí tu chega em casa com ele, a tua filha quer atenção, o teu filho também precisa, ele é maior, mas ele precisa. Aquela criança ali que não, nem chorava, porque a gente nunca teve prazer de ouvir nenhum ruído do João, né? Ele nunca pôde nem xingar e te dizer um palavrão, e dizer eu tô de saco cheio com tudo, né? Ele nunca pôde. Então, ele foi nessa situação para casa. E aí passou pouquíssimos dias em casa, mas assim, ele tinha crises, né, de cianose, chama a ambulância, corre para o hospital, chegava no hospital, já estava estabilizado, vou embora de volta. Até que um dia eu vim e não fui mais para casa. Eu disse, não, eu vou ficar aqui porque ele não está bem. Aí o médico, tá, tudo bem, vou te deixar em observação. Aí, no outro dia de manhã, ele teve uma crise dessas e não voltou. Ele parou. Aí a gente internou na UTI e essa internação durou... foi no dia 5 de maio que a gente internou e a gente saiu no início de janeiro do hospital, né? Foi uma internação bem longa, assim, 9 meses mais ou menos. Uma das internações longas, porque teve... O que eu percebo, né, Uliana, é que vocês têm um diagnóstico, vocês são mandadas, recebem alta, e é aquela coisa que a gente costuma sempre destacar aqui. Deu, tu é mãe, segura que o filho é teu. É teu. Não isso, tem, gente. não, Foi não, isso. não reclama, tu não tem, a partir do momento que tu te torna mãe, ok, eu falo, Não né, tem nasce a mãe, a gente, e fora todas as culpas que a gente já carrega com a gente, porque a gente sempre acha que poderia ter evitado, porque a gente acredita, né, tem essa questão de achar que a gente é super heroína e que a gente pode controlar tudo. Então, e o que eu sei da tua história, o que eu já ouvi, como eu falei, em 12 anos que eu atuo nessa área de direito da saúde, tu foi uma das primeiras pessoas que eu conversei lá no início. E eu sei que tu teve diversas internações, e essas internações com o João, e isso é o que eu digo, que as nossas histórias acabam se conectando, e é por isso que a gente tem que estar levando a história de vocês a público, assim, que as pessoas conheçam a história de vida de vocês. Porque tu fica internada, tu começa a conhecer outras mães, tu começa a ver que tem outras mães que passam pela mesma situação, e aí tu vai lá e tu começa a fazer um trabalho no qual tu começa a fazer o acolhimento para essas mães. Não basta o que tu carrega contigo, a gente vai lá e diz assim, não, a gente consegue suportar mais um pouquinho, então tem pessoas que estão precisando de um amparo e a gente tenta dar aquilo que não teve. Sim. Né? Então, como que foi, assim, para ti depois ali no início? Que eu sei que tu teves uma associação, uma ONG lá no início, que tu tentou... Na verdade, assim, ó, a gente, as internações realmente, né, ficava 9 meses, 1 ano, e ficava uma semana em casa, voltava para o hospital. Mas nessa fase aconteceu que a gente encontrou um médico que tem uma ONG, né, que é de peito aberto, é uma ONG que vive correndo atrás para poder dar assistência integral para as crianças, enfim, que é o Dr. Fischer, né, através de uma residente, eu cheguei na equipe dele. E ele, então, foi o que
o que foi o passo que a pessoa que precisava para a gente conseguir sair do hospital, para a gente respirar. Quando eu respirei, eu olhei para o lado e vi as outras mães, né? Um dia, um médico chegou para mim e disse, olha, eu tenho uma pacientinha, assim, enfim, ela precisa ir para casa. Tu ganhou home care, né? Como é que é isso? Posso dar teu telefone? Pode, né? Então, fiquei conhecida no Hospital da Criança Santo Antônio. Por isso, assim, as pessoas vinham, precisa de dieta, precisa disso, daquilo outro, né? A gente criou um grupo de mães depois. Aí, a Alicia, do Instituto. Então, a Alicia, o que foi, né? Um médico que trabalhava no Presidente Vargas e também trabalhava no Hospital Santo Antônio. Um dia me disse, tem uma mãe que mora também no hospital com a filha, e essa mãe merece ir embora, assim, né? E tem como ajudar? Se não tem, a gente vai achar uma maneira, né? E fui lá no hospital conhecer, ver tudo que ela precisava, e tinha mães que tinham alguma coisa sobrando, aquela função. Fui na casa dela, a gente preparou a casa, a Alicia te conheceu, Me conheceu. né? Tinha Ela- uma advogada. A Alicia, no início, estava sendo assistida pela defensoria para o Isso, pedido de respirador, pois, a princípio, haviam orientado que a Alicia só necessitaria do respirador, que ela não precisaria de mais nada. Da equipe. E orientaram que ela, assim como te orientaram também, acredito que antes de tu ajuizar alguma Sim, ação foi. judicial com o pedido Pedro, a orientação é que as mães podem fazer o serviço, né? O trabalho de fisioterapia, de Eu fono. tive Nossa, muita eu- sorte, por quê? Porque a nossa equipe de médicos, depois que assumiu a equipe da pneumopediatria do Santo Antônio, o Dr. Fischer tem uma compreensão, ele olha para as famílias e ele consegue se pôr no lugar da mãe, do filho, do Empatia. pai, de todo mundo, a empatia. A empatia. E o que ele falou, né, Juliana, o João precisa de um home care, Uhum. porque tudo bem, tu sabe cuidar dele, mas tu precisa dormir. Até porque tinha acontecido um episódio que eu estava, foi em setembro, a gente já estava internado desde abril, peguei o João no colo, fiquei com ele na cadeira, exausta, né? Imagina. Entra alguém, ele ia ter alta no outro dia, entra alguém na porta e eu levantei, esqueci que ele estava no meu colo. Eu estava dormindo e ele caiu dessa altura, né? E aí ele fraturou esse ossinho. Gente, olha, se não tivesse alguém no quarto, eu vou dizer para vocês, isso é verdade, eu ia me jogar pela janela, porque eu não me perdoo até hoje por ter deixado ele cair do meu colo. Eu não consigo. E eu sei, eu tenho essa compreensão que, poxa, eu estava cansada, estava com sono, cuidando dele, mas não me perdoo. Não adianta, isso Eu não te falo sai isso da mesmo tua cabeça. contextualizando, né? Mas é que a coisa ela é mais profunda, né? É a mais profunda. Eu não entendo, né? Mas porque eu não tenho filhos, enfim. Mas eu acho que quando a coisa acontece com o filho da gente é que pega. Pega. Eu acho que é por aí. E aí, assim, a gente então criou uma conexão, a gente foi criando, né, com essas mães todas, e o Dr. Fischer tinha vários pacientes que precisavam ir para casa, e a equipe deles sempre se propôs a fornecer os laudos necessários, tudo, né? Por quê? Porque uma mãe jamais deveria ter que regular o respirador de um filho. Porque acidentes Aspirar um acontecem. filho, né? Aspirar um filho. Uma mãe deveria ser proibida, né? As mães deveriam ser proibidas. A aspiração, eu falo, ela é, além de ser invasiva, ela perigosa. É perigosa, ela é como... Eu já vi muitas, né? Eu vou na casa dos meus clientes, então eu acabo assistindo muitos pais e mães, né? A maioria mães, aspirando. E eu sempre fico pensando assim, nossa... É cruel demais. É muito cruel. É muito cruel tu ter... Porque tu tá com medo. Tu não tem treinamento profissional para isso. E a sociedade precisa compreender e parar de romantizar o sofrimento de uma mãe com filho e achar que isso é necessário, que ela é forte o suficiente. Eu não gosto que as pessoas fiquem dizendo... Tu é forte demais, porque tu isso... Não, eu não sou não, gente. Eu tenho carne e tenho osso. E o que o meu rosto mostra hoje não é o que tem aqui dentro, né? E para mim, eu digo para vocês, é horrível ter que aspirar o meu filho.
Enfim, eu ensinei várias mães a aspirarem os seus, né? É horrível ter que regular um respirador. Meu Deus, se fosse tão simples assim, por que existiria uma UTI num hospital? Vai para casa, teu parente, teu familiar vai cuidar de ti, porque é obrigação dele, né? Eu vou te dar um respiradorzinho emprestado, tu vai embora. Para que anos de faculdade para o fisioterapeuta, né? Por quê? Especializações. Fisioterapeuta. Então, quer dizer, sonda, assim, vai de sonda, a mãe se vira, às vezes acontece, a gente vê muito disso, né? Te vira com a sonda do teu filho, aí a sonda sai do lugar, e o posto de saúde não troca a sonda. Ter um home care, um serviço de assistência domiciliar é tão importante justamente por isso, porque se uma sonda sai do lugar, a criança pode aspirar o leite, né, a dieta especial, seja lá o que ela estiver ingerindo pela sonda. Como ficaria uma mãe numa situação em que ela está aspirando um filho, mexendo numa sonda, a sonda sai do lugar, a criança desatura, passa mal, para e vai a óbito. De quem é? Sabe quem que a sociedade diria? A responsabilidade é de quem? Foi a mãe, gente. É isso. Não é justo, não é justo. É muito errado. Então, eu digo para todas as mães, lutem, briguem e exijam. Porque na Constituição diz que toda criança tem o direito de viver em sociedade. Quando eu vi que o meu filho estava há muito tempo internado, eu disse, o meu filho não vai morar no hospital. Ele não vai passar a vida aqui dentro. E eu olhava pela janela, a pracinha, as crianças brincando. Muitas vezes eu chorei, né? Poxa, eu queria estar ali com ele agora. Mas ele vai estar, né? Ele vai, porque eu não vou ficar aqui. E eu não vou perder o meu filho. Eu vou aprender a cuidar dele, eu vou levar ele embora, né? E levei. Porque, aparentemente, o que te motivou a buscar a home care, esse suporte em casa, é o fato de o teu filho viver em sociedade. E não o fato de tu ter menos trabalho. Sim. Porque foi o que tu disse agora, eu fiquei pensando aqui. Mas a gente quer isso. Tu quer que o teu filho tenha o direito de brincar como todas as crianças. E isso é um direito constitucional que tem que ser cumprido. Foi isso que eu disse na Defensoria numa audiência. Como foi o teu acolhimento com a Defensoria Pública para encaminhamento? Foi assim, a primeira tentativa de conseguir o home care, o João tinha 11 meses, mais ou menos, nós tentamos. E eu entrei com o processo, mas não tinha Defensoria Pública em Viamão. Era o MP. E nós entramos por ali. Aí depois foi dito que não, que depois de algum tempo, anos, na verdade, né? Não somos o órgão competente para administrar essa ação. Isso, né? Exato. Vai ter que ir para a Defensoria, depois de anos. Até fiquei surpreso pelo fato de ter sido ajuizado pelo Ministério Público nesse caso, né? Não é comum. Eu não sei, 19 anos como era. É que assim, É que tem alguns, que o Ministério Público, isso é bem interessante da gente falar, porque o Ministério Público, ele tem o dever constitucional de representar, tanto que é por isso que todas as ações que envolvem menor ou incapaz, eles precisam ser chamados, porque o Ministério Público tem que representar os interesses das crianças, né? O guardião dos incapazes. Isso. Então, eles podem mover, sim, ações no qual, tanto que, se eu não me engano, o Cláudio, que também já esteve aqui conosco, ele conseguiu o respirador mediante representação do Ministério Público. Excelente. Em Esteio. Então, assim, algumas coisas eles podem fazer. Muito embora eu tenha uma crítica, que eu vejo hoje em dia, as questões de acompanhamento, né? Do Ministério Público acompanhar parecer de nota técnica e advogar a favor do Estado. Porque a gente vê muito isso em ações de medicação e em ações contra o Estado. Então, sim, assim, é uma coisa assim, não estou falando no todo, mas a gente vê muito posicionamento. Para mim, um promotor chegar e dizer que ele não pode, que não indica, não há comprovação científica da eficácia da medicação, o parecer desfavorável para o fornecimento da medicação. Poxa, tu está representando a criança.
Uhum. Aí eu... Não, é que o Ministério Público representa a criança, mas não é advogado da criança, né? E a gente vê isso nos processos. Sim, são mas coisas diferentes. O que eu acho muito estranho nisso, né? Uhum. Não sou advogada, assim, Sim. não estudei, mas o que a gente imagina? É um órgão que defende, né, o poder público, ele vai defender as duas partes. Como assim? Como isso é sabe? Esse é um questionamento que eu sempre me faço. Pois é, é que na verdade o Ministério Público ele não funciona exatamente assim, né? Ele tem as suas atribuições, né? Como fiscal da lei, como guardião de incapazes e tal, então ele acaba atuando de modo a cumprir a lei. Esse que é o ponto, né? Então, assim, se tende a exigir o cumprimento da lei se for algo bom ou ruim para ti, mas a lei tem que ser cumprida. O procurador do Estado, Essa que é a é ideia. o que representa o Estado e o município, a União. Sim. Procurador da União representa a União. Isso, aí são advogados. São os advogados, né? O Ministério Público, ele tem que estar ali da mesma forma que o juiz, de uma forma imparcial. Mas eu ainda entendo que a partir do momento que tem um órgão no qual ele tem que ser chamado para a representação de incapazes ou pessoa com deficiência, no mínimo que eu espero é que ele, então, vá lá. Compra. Não, eu falo isso. Tem uma juíza excelente na federal que ela já foi na casa conhecer. Tá na dúvida. Tá na dúvida da necessidade da home care ou tá na dúvida da medicação. Vai lá e conhece. É que assim, também não vamos ter aquela coisa bacana que a juíza foi, ok, mas isso também nem precisa ser assim, porque Não. existem instrumentos. Não deveria ser necessário, porque Mas, por existem exemplo, assistentes sociais. Dentro de um processo existe mandado de constatação. O oficial de justiça lá olhar, então, tira foto, faz vídeo, o que quiser. Né? Mas olha, hoje a crítica que eu acho que a gente estava falando sobre nossa técnica e tudo mais, é que a gente permite a edição de um documento que decide o processo geral. E assim, esse que é o grande ponto. Como é que eu vou pegar um documento que foi elaborado para uma doença específica e aplicar em todos os processos? Não. Então, Eu acho que se a nossa técnica fosse utilizada como um controle, vamos dizer assim, mas olhando para a prova pericial específica, aí eu não teria críticas. Mas do jeito que é utilizado hoje como fator decisório, para mim é plain. Sabe que isso é uma coisa interessante, eu ia chegar nesse ponto, porque quando apareceu a defensoria em Viamão, eu não tinha com quem deixar o João Pedro, né, para mim poder sair e tal. Era bem complicado, a gente pouco recebia visitas no hospital. Mas aí eu fui lá e quando o doutor Xavier, era o defensor público, me chamou e disse, dona Liana, a gente tem um problema. Não há uma jurisprudência específica para isso, né? 19 anos atrás, eu não imaginava. Ele disse, olha, não é uma coisa comum, normal, uma pessoa receber um serviço desses, como home care, pelo SUS ou pelo Estado, ou cobrando do município. Mas isso é interessante. convênio. É interessante esse ponto, porque a lei do SUS, que prevê a internação domiciliar, é de 1990. Eu ia falar isso, falar que, olha, né? Ele estava desatualizado. Tô brincando. Porque nós temos, eu gosto disso, nós temos garantias constitucionais e nós temos a lei do SUS, no qual garante a acessibilidade, né, que as pessoas têm o direito de receber. Mas em defesa dele, ele disse jurisprudência. Ele não disse legislação. Porque isso a legislação é um ponto sempre existiu. Que o ponto que a gente enfrenta hoje é assim, tá escrito uma coisa. Sim, tá? Aí tu vai buscar o entendimento que se dá é outro. Fala, não, peraí, como é possível? Aí criam teses para limitar o que está escrito na lei. Isso eu acho maravilhoso. Coisa de advogado mesmo, né? Sim. Sabe? Tu escreve 20 páginas para dizer que não é exatamente isso que estava dito. Não é? E geralmente é para lascar o cidadão, né? Nunca é uma tese para ampliar o teu direito. Para ter o quê? Só home care? Não. Ele tem direito a outras coisas. Sim. Não é? Mas isso não acontece ainda. Espero que melhore. Não, aí é assim, ó, foi uma fase bem complicada, né? O que aconteceu? Eu escrevi, tenho até hoje guardado, né? 5 páginas, né? Escritas à mão,
falando ali sobre o que eu achava que era direito dele e aonde dizia isso, desde o Estatuto da Criança, depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tudo que eu achava eu ia escrevendo, né? E coloquei que ele tinha o direito de convivência com a família, era o mínimo, era isso, né? E o médico, a equipe médica, que é outro ponto, assim, é fundamental que o médico se proponha a fazer. O médico, não, o que tiver que ser feito, nós vamos fazer. Vamos fazer, porque ele realmente precisa, né? Ele ia para o hospital para tratar uma infecção. Enquanto ele tomava antibiótico para aquela infecção, aparecia uma outra que o germe era resistente àquele antibiótico que ele estava fazendo. Então, não acabava nunca aquela internação. Curava uma bactéria, pegava outra, né? Uma infecção e curava, aparecia outra. E aí eles fizeram os laudos todos, levei na defensoria e ali a gente começou juntos todo esse processo. E o João conseguiu o home care. Depois disso, em 2019, a gente descobriu, ele fez exames fora do país e tal, e a gente descobriu que ele tem hipogama-globulinemia. Praticamente, ela é a diminuição a diminuição considerável de anticorpos, quase nada de anticorpos, defesas, né? E ele iniciou um tratamento importado, que é Ryquivia, o nome, é uma imunoglobulina. Também precisou de demanda? Tem que repor mensalmente, mas aí o convênio forneceu, mas sem justiça, foi tudo administrativo. Nossa. Só que eu não, na troca de convênio, a gente teve uma série de problemas, né? Quando ele foi fazer ele fez 18 anos, o hospital onde ele tratava não pode mais atendê-lo, porque ele é maior de idade. Só que o João tem tamanho de uma criança de 8 anos. E os hospitais de adulto não conseguem atendê-lo porque não tem condições, porque o equipamento tem que ser para uma criança, né? Porque a sonda é sonda de bebê. Então, é bem complicado, é bem difícil. E eu ia judicializar uma ação, né, em relação a isso. Só que eu acabei desistindo porque a gente está conseguindo outras alternativas de tratamento para ele. Mas assim, eu estou muito assustada que nesses 20 anos, praticamente, eu conheci muitas pessoas, né, nos hospitais onde eu tive, nos lugares onde eu ia visitar, enfim. E nunca foi tão difícil se conseguir judicialmente um tratamento para uma criança. Eu já nem falo dos adultos, né? Não, eu já falo das crianças, que é uma coisa que a gente tem que cuidar, é o futuro. Pelo amor de Deus, é imperdoável o juiz negar certas coisas que a criança tem direito constitucional, que deveria ser garantido, né? É uma luta. É muito difícil, e aí tu sai muitas vezes do fórum chorando, né, desesperado, pensando, pô, mas é aquela criança, ele não vai aguentar. O Ricardo briga muito comigo eu falo, né, eu gosto de dizer isso constantemente, muito embora ele não concorde, que eu não sou uma advogada tradicional, como os outros advogados que atuam. Uma, porque eu sim me envolvo emocionalmente nos processos e me envolvo emocionalmente com as famílias. E, tipo, a gente tem um caso de uma mãe que eu tô muito preocupada com a mãe, porque eu tô vendo que ela tá beirando o suicídio. Ela tá um ponto que não é discutido e chega nesse ponto. Ela tá há 6 anos na UTI. 6 anos morando no UTI. Isso, então assim, toda vez eu deito de noite e eu penso, não saiu nada ainda, não temos ainda nenhuma resposta. E eu estou vendo, assim, eu fico observando as postagens dela, eu fico observando o quanto ela está exausta. E isso foi uma das coisas que me levou quando quando eu comecei logo após, né, o falecimento ali da Elis, que a gente começou com um projeto, vamos permanecer com a associação. E aí eu fiquei, poxa, mas eu sou advogada, né? E eu peguei e disse assim, aí eu peguei e disse, não, a gente tem que trazer um outro olhar para dentro dessas associações, porque até então a gente fica falando sempre na busca do direito pelas crianças, na busca do direito pela criança, o tratamento para o teu filho. E nisso eu vou te fazer uma pergunta agora, por quê?
Eu tenho uma campanha que eu faço ali, quando a gente faz os eventos, que é em relação de cuidando de quem cuida. Eu sei que todo esse processo, tu no início, na UTI, tu deve ter esquecido o que era ser mulher na tua vida, porque tu te tornou só a Uliana, mãe do João. Como tu conseguiu e como foi o teu processo de reencontro contigo? Porque hoje em dia, principalmente nas tuas fotos com o João, assim, que são lindas, tu te permitir fazer ensaios, e não estou botando aquele rótulo, assim, que tu é forte, que de superação, não, mas que tu conseguiu arrumar uma forma de contornar isso com leveza também para ti, porque muito embora as dificuldades, tudo que tu passa com o João, tu conseguiu te reconectar contigo de novo. E como foi esse processo para ti? Foi bem difícil, porque a gente não se dá conta, né? É um abismo que tu vai pisando, né? Tu vai indo devagar quando vê. E o que aconteceu um dia, né? O Dr. Fischer chamou um fotógrafo para fazer umas fotos do João, para tirar umas fotos dele, enfim, eles gostam muito dele. E aí ele tirou umas fotos minhas com o João e me entregou o fotógrafo. E eu olhei a foto, gente, eu era branca, nós estávamos já faz 2 anos no quarto, né, no hospital, aliás. E eu pesava 38 quilos. 38 quilos, gente. Eu era, assim, um fio. Eu tinha uma aparência de mais de 60 anos. Eu tenho essa foto guardada, eu tenho essas fotos. Ali eu comecei a me dar conta que eu estava definhando, né? Eu precisava estar no hospital, eu não queria sair de perto dele, tinha toda essa função, tinha as crianças. Só que naquele dia me deu um estalo, né? Passou um tempo, eu me separei, né? A gente esteve separado um bom tempo. Só que o Alexandre é um pai extraordinário, né? É uma mãe. Como eu digo, ele não é um pai, ele é uma mãe. E foi assim porque eu cheguei no limite mesmo, sabe? Meu sistema nervoso era extremamente abalado, eu tive depressão, eu tive de tudo, assim. Eu brigava muito no hospital, eu brigava com a enfermagem, eu exigia coisas. E aí um dia a gente se separou. E aí eu disse, bom, e agora, né? E aí uma amiga minha, uma cuidadora, uma pessoa de idade, a Graça, né? A Graça me chamou e disse, olha só, me diz uma coisa, vamos ter uma conversa bem séria, né? Bem, preciso ser objetivo. Liana, o que vai ser de ti se um dia o João não estiver aqui? O que tu tá fazendo da tua vida? Tu consegue entender que tu precisa ser mãe da Jennifer? A Jennifer vivia desmaiando, ela tem uma doença cardíaca grave e a gente não sabia. Eu não tinha tempo, né? Então, o Ricardo foi embora para casa do pai. Tipo, eu quero morar com meu pai, sabe? Eu não tenho mãe, né? E ali eu comecei, e ela me disse, olha só, olha a Jennifer, olha o Ricardo, né? O Alexandre, por que ele foi embora? Por que vocês se separaram? Por que tu mandou ele embora, sabe? E eu comecei a pensar em tudo assim. E o que tu tá fazendo da tua vida? Por que tu não vai estudar? Como se eu não tenho, não posso. Pode. Tem que ser. E ali eu tive muito doente. Foi uma fase que eu tive um problema de saúde bem importante também. E ela ali comigo, todo dia, sabe? Vamos lá, vamos fazer o cabelo, vamos arrumar a unha, vamos fazer não sei o quê. E ali eu comecei a me acordar para a vida. A Graça foi o anjo na tua vida. E né? Até hoje a gente se conheceu quando o João nasceu. Ai, e até hoje ela é a avó dele, é a minha outra mãe, né? E ali ela começou a me puxar para isso. Mas o que eu vejo nas outras mães? Aí eu voltei a estudar, né? Fui fazer massoterapia, fui fazendo novos amigos, reencontrando os antigos, né? Que estiveram sempre ali, porque a gente acha que todo mundo te abandonou. Não é, a gente se fecha e não abre a porta para ninguém, né?
aconteceu isso comigo. Depressão, né? Geralmente Sim. a gente tem depressão nisso, né? E tu põe a culpa no outro que não te Isso, procura, né? Mas exato. tu não faz o mínimo esforço para encontrar ninguém. As pessoas perguntam... Passei por isso de uma forma bem drástica também. E é exatamente assim. É assim. As Como é que pessoas pode, né? perguntam, né? Tu tá tudo bem? Tá Tá tudo bem. tudo bem. Não tô ótimo. É. A gente, é muito difícil da gente dizer, não tá. E a gente sempre acha que o outro não vai entender. Sim. Então, ali aconteceu isso, né? E a gente reatou nosso casamento. E eu comecei a sair com meus amigos, né? E as pessoas, às vezes, olham e dizem, tá, mas vem cá, a Uliana vive, né? De festa. Ela vive de festa. Bom, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, né? É como eu falei, né? Eu busquei, porque não que eles não me procurassem, era uma situação que eu me fechei, não abri. E eu saio bastante, né? Hoje eu saio bastante. A gente deu a pausa da pandemia. Eu tomo minha cerveja com meus amigos, né? Tem quem trabalha na minha casa, que vai se tornando da família também. O João, todas as vezes que ele tá bem, a gente enfia o João no carro, pega a técnica de enfermagem, né? Combina com ela os plantões direitinho. Ó, vou passar o fim de semana em tal lugar. Papai, vamos embora? Vamos. E o João adora. Ele não quer estar em casa, porque ele tem direito a isso também, né? Claro. Só que ele tem algumas Muito questões importante. de saúde que ele não pode estar num ambiente fechado, com aglomeração, com gente doente. Tudo isso a gente tem que cuidar, porque ele não tem imunidade. Só que tem coisas que ele precisa, enquanto pessoa, e a gente vai ter que achar uma maneira de conciliar com o problema de saúde dele. Nós chegamos nisso agora. Eu tive um pedido do Nicolas, que é o filho da Adri, que ele tem AME, e tá com 22 anos. Aí o Nicolas disse, Jana, eu queria ir numa balada, quero ir numa festa. E aí eu fiquei pensando assim, né, com a home care dele, conversei com o enfermeiro, será que a gente não consegue? Tô em débito porque ele teve um probleminha na escoliose. Mas a gente ficou pensando, poxa, ele quer. Conheço uma pessoa, na verdade duas. Uma assim, que eu acho que é bem interessante para vocês até conhecerem, que é a Gisele. Ela é uma pedagoga extraordinária, ela se especializou em inclusão, né? E a Fábio, que ela é uma educadora física, né, de educação física, professora de educação física, foi da PAI de Gravataí, não sei se ainda trabalha lá. Ela reunia os adolescentes, né, e levava para balada. E muitas vezes ela conseguia falar com alguém, vamos fechar o teu espaço hoje, fazer uma balada para eles, só para eles? Vamos. Que legal. A Fábio é isso aí, eu vou apresentar, porque assim, uma baita parceria, né? Não, isso é ótimo. A gente quer fazer uma reunião dançante. Isso. O Cláudio sugeriu isso, uma reunião dançante no qual a gente possa fazer. Pode ser aberto, que não seja... Esse nome é péssimo, né? Ai, mas é. Esse é o nome... O Cláudio disse, é da nossa época. Da minha, Desculpa, novinho. Obrigado. Nunca ouvi falar. Não, eles vão quando tem outras pessoas também, né? Quando no Sim. meio, até pela questão Pela inclusiva, inclusão. né? Eu falo isso. Hoje em dia, pela inclusão. Isso, com certeza. o último É o evento que a gente fez agora no Outubro Rosa pelo Instituto, aí a gente fez, vamos fazer um chá para mães atípicas. Aí eu peguei e fiquei assim, não, eu quero um chá para mulheres porque eu quero que a minha manicure conheça a Cris, a mãe da Rafa, eu quero que tenha interajam e que conheçam as histórias. Porque isso é a inclusão. Sim. É tu saber que a outra mãe, que existe outra mulher, que tem um modo de vida diferente do teu. Porque não significa que... Isso é uma coisa que hoje a gente estava conversando, antes até, era sobre ser uma mãe atípica ou ser mãe. Tipo, a minha filha tá com gastroenterite. Emagreceu 4 quilos em uma semana agora, com 6 anos. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, todos os dias, quando eu estava no escritório, e o meu marido falava que ela estava passando mal em casa, eu ficava assim, eu devia estar em casa, não devia estar aqui. Só que eu também tenho aquilo comigo, que eu assumi um compromisso com outras famílias, e eu depois, quando eu estou em casa com ela, eu me entrego para aquele momento que eu estou ali com ela. Então, a gente tem que... A gente se culpa muito e se rotula em achar
que a gente, por ser mãe, é só nós que podemos estar ali. Só nós sabemos cuidar. É. Assim, ó, nessa jornada toda, eu conheci algumas mães, né? Para mim conseguir sair desse círculo assim que eu me coloquei, eu comecei a conhecer algumas mães, né? Primeiro veio uma mãe do Rio de Janeiro, me chamou, tinha 40 latas de dieta para dar para o João. A gente foi buscar, eu e minha filha. Não conhecia nada, fui assim. Me deu as passagens, tudo, fui. Busquei, trouxe embora. Ela me falou sobre uma mãe de Curitiba. Tá. Passou uns anos, um dia chegou no meu ouvido, olha, essa é a Linda Franco, né? Ela tem uma luta. E eu toquei para Curitiba, fevereiro. Ela tá te convidando para ir em fevereiro, né? Vai ter um encontro no Pequeno Príncipe e tal, o dia 28, dia das doenças raras. Fui. Lá eu conheci a Linda, conheci a Rose, enfim, as duas. Tive o prazer de conhecer a Rose pessoalmente, de tomar um café com ela, maravilhosa. A Linda, estou tietando ela, vou aproveitar que estão gravando. Linda, meu convite. Eu convidei ela já para ver se a gente consegue conciliar a agenda dela vir participar do podcast conosco. Ela é uma lutadora, uma guerreira, e ela conseguiu muitas coisas para muitas mães, né? Lá eles não têm advogados como vocês, eu sempre digo isso. Eu consegui, através da defensoria, com muita dificuldade, mas eu consegui, né? O que eu precisava para o meu filho. Só que eu vejo que as mães acabam desistindo pela burocracia que é conseguir atendimento nas defensorias, né? Isso tá difícil. E quando consegue o defensor, tem todos uns trâmites, aí tem a questão que o estagiário precisa de não sei mais que, mais aquele outro, aí fica na gaveta, e vai, e não tá evoluindo, os processos não estão evoluindo, né? E lá em Curitiba, elas criaram, então, o troca-troca entre mamães especiais, a Linda criou, né? E de lá a gente conversou e ela, Liana, tu, a Flávia, né, vamos levar para Porto Alegre isso, então, trouxe. Hoje tem até em Portugal troca-troca entre mamães especiais, né? E aí a gente fez os grupos e passou a se ajudar. Só que, assim, é legal, é lindo, elas se encontram sempre, trocam experiências, né? Se fortalecem, mas eu acho assim, desnecessário, completamente desnecessário, uma mãe ter que ir lá, bater na porta da outra, pedir, né? Por favor, me consegue uma sonda, que o filho não tem, eu não quero voltar para o hospital com ele por causa de uma sonda, por causa de uma lata de leite, né? Isso assim é complicado. Essa questão do direito à saúde, e a gente vê muito pouco profissional qualificado realmente e empenhado nisso, né? Eu falo isso empenho, constantemente. A dedicação. Constantemente com o Ricardo. Empatia. O empenho, a empatia. Eu digo para ele assim, ontem ainda, nem abriu o prazo. A gente não tinha nem sido intimado. Eu vou controlando o que a gente pediu. Distribuímos, né, uma ação na semana passada, aí eu resolvi dar uma olhadinha assim, não tinha sido intimado, eu vi que teve uma movimentação no processo na quarta-feira. E vi um indeferimento da liminar. Quando eu vi a fundamentação, a fundamentação do indeferimento foi porque a mãe não tem acompanhamento pelo SUS, aí eu falei para o Ricardo, eu disse, olha aqui que absurdo. E aí ele já, na hora, isso é muito bom, tu ter com quem dividir essa dinâmica, ele disse assim, vamos fazer esse recurso agora. Porque a gente já senta, isso é essencial, tu ter com quem trocar experiência. Verdade. Eu falo, antes, eu e o Ricardo, nós somos muito, embora a gente seja parceiros há 10 anos, aí a gente se conhece há 20 anos desde a faculdade, mas a gente tem sociedade há 4 anos. Antes do Ricardo estar comigo, a minha parceira de dúvidas, vamos criar tese, era Elis. Quantas vezes eu dizia para Elis, olha aqui esse despacho. E aí ela fez uma vez que eu uso. Muitas vezes acontece isso. Que eu uso muito nas minhas petições, que é que o diagnóstico, ele não é o fim, né?
Não pode, que não, e eu amo usar isso, eu falo assim que, e falar isso no judiciário, tentar levar isso para juiz, para desembargador, para outros advogados, que não é a questão o diagnóstico de uma doença, não significa que essa pessoa, ela acabou a vida dela, Sim. que ela não tem os outros direitos. Eu falei isso, acho, não sei qual era a discussão, de uma menina que nós temos de 7 anos, que foi, ganhamos a liminar para que ela pudesse ir para a escola com técnico de enfermagem. Ela tem técnico por convênio. Ganhamos a liminar foi revogada pelo Tribunal de Justiça, porque não pode o técnico de enfermagem adentrar dentro de um órgão municipal público. E aí entrou a menina teve que, ela tinha cursado 1 ano, tinha passado para o 2º ano, teve que interromper e agora ela não está estudando. E aí o juiz não determinou, então, que a escola contratasse alguém da área da enfermagem, porque no caso do João eu quis isso, né? Até que o João foi realmente... Essa medida que vai ser adotada. É isso. Mas o grande ponto disso é o que, digamos assim, é que assim, criar a necessidade de ajuizar uma demanda para a escola fornecer, gente, sendo que a guria já está atendida por uma home care. Não. A home care vai sair junto, a técnica sai do ladinho e faz o plantão em sala de aula. Qual que é o problema? Sim, o João foi não tô acompanhado entendendo. por técnicos. É que a gente não de pode, enfermagem na escola. dizer que a home care é uma prisão domiciliar, que pelo fato de tu precisar da internação domiciliar, eu preciso dos meus atendimentos e da internação domiciliar, mas eu não estou abrindo mão do meu direito de lazer, do meu acesso à educação. Fazer com que um juiz entenda isso é muito difícil. Mas é que hoje, como que eu tento isso? Só que é o direito constitucional, é o direito da criança. Não, a gente teve um juiz que entendeu, né? Tanto que a gente ganhou a liminar em 48 horas. É que Ele assim, entendeu, mas o Tribunal de Justiça revogou. Por quê? Porque revogou com base no entendimento superficial. E digo mais quanto ao que tu disse. Digamos, foi por conta de um termo, né? Do termo home, que quer dizer casa. Só que é uma palavra em estrangeiro, em outro idioma, que a gente adaptou para utilizar numa sistemática. Agora, eu vou me valer deste nome única e exclusivamente para dizer que a prestação do serviço de suporte à vida é exclusiva dentro de casa, quando eu tenho uma Constituição Federal que diz o que tu muito bem o médico disse do já. João uma vez mandou para o juiz, né, fez um atestado, o Dr. Fischer, dizendo que e assim, o home care que estava na minha casa não queria que nós saíssemos com ele nem da pracinha do bairro, não podia, ele não podia sair. É essas restrições que eu falo. Só que o João, ele tem entendimento, ele não fala, não se expressa bem, ele adora a rua, ele adora carro, ele adora cavalo, sabe? Ele adora viver, gente. Ele adora. E aí? Vai ficar dentro... Aí passava as crianças na rua, né? Ele na janela, desesperado, assim, olhando todo mundo. É que tudo vira processo, né? Tudo tem vira que processo. judicializar. Exatamente. Aí depois a grande reclamação de que o judiciário está abarrotado de processo. Mas como claro vai que sim. É lógico. Porque daí eu tenho uma empresa que presta um serviço de home care, que já paga técnica por plantão, e a técnica não pode ser dentro de casa, por quê? Gente, isso não existe. Essa vez o João ia perder. Eles colocaram 2 técnicas na minha casa por plantão. Então, o médico do João intercedeu, né? Ele disse, não, isso faz parte da vida dele, né? Da qualidade de vida dele. Aí, qualidade de vida. É isso que eu levo. Então, é isso que o Dr. Fischer sempre fala, Tatiana, que é uma opinião também muito atenta, né, a tudo. Então, eles sempre colocam o quê? Ele precisa ter qualidade de vida hoje. Amanhã é outro dia. Exato, amanhã. Só vai existir amanhã, né? Se hoje sair tudo bem. E ele precisa sair de casa, ele precisa viver, né? Tem que ter um cuidado, ele não pode fazer tudo. Mas ele pode andar num cavalo, ele pode viajar sim com a família, né? Com a técnica que cuida dele, né? Então, ali a gente começou a poder tirar o João sempre que ele tá bem, a gente pega e viaja.
E isso melhorou também, por exemplo, a interação dele com os irmãos, meu assim, Deus. como O aconteceu João, isso? assim, ó, agora mesmo a gente teve que ir pro sítio para fazer reforma na minha casa, né, em Viamão. Aí estamos no sítio em Viamão. Aí o vizinho tem cavalo, né? Aí o cavalo, gente, ele vai pro portão, o cavalo vem, ele enxerga o João, vem parar no portão da minha casa. Com certeza. O João conversa assim do jeito dele com a vizinhança inteira. Passa um lá, ele e já vai chamando, né? E a gente tem que estar cuidando para ninguém beijar, abraçar, não chegar muito perto, aquela coisa. Aí vai para a pracinha, ele chama as crianças. Ele tem a sobrinha, né? Tem uma sobrinha, a minha neta pequenininha. Então, na volta dela o tempo todo, ele quer se fazer entender, ele te puxa, te mostra o que ele quer. A vida dele mudou completamente. Depois que ele conseguiu sair de dentro de casa e ver o mundo, até porque ele não... O que eu entendi, assim, dele, né? Tipo, mãe, não quero mais aquela vida de hospital, né? É como se ele estivesse me falando, assim, eu quero essa vida, é a vida que eu quero. Vocês dois não queriam, né? Vocês dois não queriam. Vocês dois têm muita vida, né? Tu... Não, mas é que o hospital é aquela coisa, é o mal necessário. É o período necessário para que tu possa ir para casa. E somente o período necessário. Exato. Não. A Aí gente vê reclamam que não tem prolongamentos leito. excessivos de Não tem leito, SUS. internações. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Tipo, internações de 5, 6, 7 anos não existem, entendeu? Pra quê? Não. E tu ouvir, eu tenho um caso de uma outra menina aí que nós temos, ela tem, acho que tá com 3 anos, 2, é a Ami, ela tá com 2 anos. E também uma criança de UTI, tá no hospital já há anos, e com Zolgensma deferido para receber a medicação, tinha liminar de home care deferida, isso em São Paulo, tá? Não era o caso, venham para nós agora. E suspenderam, revogaram a liminar, e a fundamentação da revogação foi que não existe comprovação dentro dos autos que era necessário a internação domiciliar, que a criança estava bem atendida no hospital. Sim. Menina, quando eu li aquilo ali, eu disse assim, meu Deus, eu acho que não entenderam ainda que a criança não fica internada sozinha. Ela não pode ficar morando no hospital sozinha. E ainda que pudesse, né? Pelo amor de Deus. Não. E aí a gente volta naquele ponto. Direito à convivência social, né, familiar, direito à liberdade da criança, tudo. Se não fosse importante, não estava escrito na lei, não estava escrito na legal. É isso, acabou. Não há discussão, não há que se queria, vamos ver se essa criança precisa, vamos ver se essa criança aqui específica precisa de acesso à saúde. Porra! Óbvio que ela precisa de educação, saúde, social, previdência, tudo. Não, e tem outras questões que a gente nem comentou aqui, mas que a gente precisa considerar, né? Vendo assim, mais friamente a situação. Bom, não tem leito, os hospitais não têm leito, gente. Tem fila de gente esperando leito num hospital e uma criança está ali e vai ter aquela condição que ela tem hoje, ela vai permanecer nessa condição. Ela vai precisar a vida toda de respirador, de equipamentos para sobreviver. E uma equipe não vai multidisciplinar. mudar. E uma equipe multidisciplinar. Então, ela está ali ocupando um leito, né, de uma criança que caiu, teve uma fratura, né, alguma coisa mais grave, mais séria, que precisa ficar em observação na UTI e no outro dia vai para o andar e vai embora para casa. Não, aquela criança está ali há 5 anos ocupando um leito, né, desnecessariamente, porque ela podia estar recebendo tudo isso em casa, os cuidados. Eles reclamam que não tem leito. Então, como é que a gente vai entender essa situação? Né? E nem o custo, na verdade, se justifica. Não, o custo de uma UTI, meu Deus. Essas crianças são crianças de UTI. Exatamente. Né? Sim, é criança de UTI. É mais barato deshospitalizar e ir para casa com home care do que manter essa criança hospitalizada. Isso a gente sabe também, né? A gente sabe também, assim. O custo é muito elevado. Então, assim, sempre que eu faço essas manifestações, eu penso, gente, nós não estamos pedindo algo muito caro.
Na verdade, o que você está pedindo é a redução do custo do Estado, porque eu estou liberando leito. Estou abrindo leito, vai lá, entendeu? É isso. Só que eu preciso de assistência em casa. E uma outra condição também, que se nessa situação do Estado é essa, enfim, não dá para pagar, é muito caro. Bom, não seria mais barato, então, se o Estado, o município mantivessem equipes de assistência domiciliar, gente? Mas Quantos processos? Eu conheço No nível terciário, claro. mais de 50 processos ganhos de home care hoje. Sabe que eu conheço as pessoas, as crianças, né, que eu posso afirmar que são pagos pelo Estado. Aí eu fico me perguntando, com esse valor, não se paga uma equipe, né? Põe numa van, a equipe vai de casa em casa. Outra coisa, tem cidades que não tem nenhum tipo de assistência a domicílio, sequer um visitador domiciliar. Várias, a maioria das desses cidades. programas, nem isso tem. nós vimos uma mãe, eu tenho até hoje, nossa, eu acho que foi o caso mais triste que a gente teve no escritório, porque a gente chorou, eu e o Ricardo, quando a gente soube da morte da Kelly. Ela tinha uma doença que era Machado Joseph, e a mãe morava em Águas Claras, meio do nada, só recebendo morfina. E a gente, muito embora tenha... Leia-se, isso nem tratamento paliativo porque medicina paliativa é outra coisa. A gente, assim, ó, fez tudo, recurso, tudo, e não existe comprovação de que a mesma justificativa de sempre, que não existia comprovação da urgência para internação domiciliar. Aí você está pensando que nós não tínhamos um laudo. Mas nós tínhamos um laudo dizendo é urgente, é essencial, precisa, vai perecer, vai morrer. O médico, tô avisando. Porque o laudo é isso, né? É isso. É isso. E daí o juiz diz que não há comprovação. Eu fico é algo assim que fala... Que era necessário perícia. Eles necessitam perícia. Não, tudo bem, mas, gente, vocês já pararam para pensar que, assim, ó, tipo, né, no caso do João, por exemplo, também já pensaram em perícia, já falaram alguma coisa no processo sobre perícia. Eu nem entrei em detalhes. Mas aí eu te digo assim, o médico do João é um senhor super respeitado, né, no Brasil e no exterior. Né, todos os médicos dele, eu escolhi a dedo. E ele foi professor da maioria dos pediatras que a gente conhece daqui, tá? Foi. Eu imagino. Ele é o cara da pneumopediatria. Ele afirma que o João precisa. Ele tanto tem razão que o João não tinha perspectiva de vida, né? Até conhecê-lo. O meu filho não tinha nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de sobreviver. E ele disse, não, tudo que for necessário a gente vai fazer para ele ter qualidade de vida, para ele viver bem, Juliana. Enquanto ele estiver aqui, ele vai estar vivendo e vai ter qualidade de vida. Aí, vou mandar para um perito. Vai. Quer dizer, o João, ele disse no atestado, ele é residente, na época a doutora Tatiana, agora ela é emergencista no Moinhos, né? A doutora Tatiana colocou no laudo ali, olha, é o seguinte, ele tem chance, ele pode viver em casa, desde que receba os insumos, materiais, medicações, tem uma equipe multidisciplinar, colocou. Né? Porque a permanência dele no hospital pode levar a óbito. Ela colocou isso, a lista de materiais e tudo que o João precisava. Tá, eles têm razão, o João está com 19 anos. Eles têm razão, eles tinham razão. Há 19 anos atrás, 18, quando pediram o home care, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam pedindo porque eles sabiam que em casa ele tinha mais chance. E agora um perito, vai dizer o quê? O que o perito vai dizer? Mas que eles são tão errados? A minha crítica no processo não é o juiz mandar para perícia. Tem que mandar. Tá? Tem que mandar por quê? Porque é uma prova que é feita... O meu problema é o juiz pegar o processo, verificar que existe um laudo médico fidedigno, expedido por um médico qualificado, registrado no CRM, que analisou presencialmente e que laudou sob as penas da lei. E desconsiderar... E laudou, né? E desconsiderar e dizer, não... Primeiro eu vou ver a perícia. Doutor, defere e manda fazer a perícia. O perito não conhece o paciente. Não, mas defere. Manda fazer a perícia. Se a perícia constatar, apontar, aí revoga. Entendeu? Mas a gente está falando de vida. O grande ponto é vida.
né? Então, assim, quando eu vejo essas decisões que nos obrigam a recorrer porque não leu o documento, e perdão, mas eu tenho certeza que não leu, porque se tivesse lido, não teria decidido assim. Tu tem lá dizendo a pessoa vai morrer, ela vai. Me diz, e o que tu acha de agora das prestações de contas, por exemplo, né? Eu acho bem justo que se peça, que seja pedido Sim. o prontuário do paciente, né, diário, as fichas pontos dos profissionais, tudo isso. Eu acho que tem que pedir também. Sim. Mas, cada vez que se pede isso para uma auditoria, a empresa de home care não recebe, enquanto não vier o resultado da auditoria. Aí a criança se acostuma com aquela equipe de profissionais, tá? O João é assim, ele se acostuma, depois quando ele não quer alguém em casa, ele empurra para a rua, manda embora e não aceita. Aí as empresas, não, mas está demorando o pagamento, não vou ficar. Aí passam 3 meses sem receber. Mas eu acho que é o mal necessário. Não, a gente não tem. Atraso, porque não atraso, mas a prova tem que tu como... serviço. Não, enquanto está em auditoria, a empresa recebe. Por quê? Porque o Estado tem como cobrar dela depois. Mas, não, estou falando de experiência dos nossos processos. Vai para a auditoria e eu eu entro com cumprimento e forço o bloqueio. Exatamente. Eu forço o bloqueio. Eu não deixo atrasar. Olha aí, ó. Eu junta não sabia prontuário, junta tudo. Eu forço eu entro. Sim, eu mando sempre. Aí no fim a gente. E outra coisa, são as mães, né? Eu, por exemplo, eu tenho que prestar contas da empresa que trabalha, do dinheiro que vai destinado para o João. O que eu quis dizer antes é o não seguinte, passa nem pela minha mão. Tipo assim, essa prestação de conta ela tem que ser feita. Não, claro que sim. O que não pode acontecer é assim, é o juiz se negar a prorrogar aquela liminar, né? Porque faltou algum documento específico. Eu acho que não. Defere-se e prazo para complementar. E assim a gente tem visto alguns casos, né? Vocês têm conseguido? Sim, eu faço o quê? Eu vejo assim, ó, fiz o pedido, foi os prontuários para perícia, né? Para que seja analisado ali, vai ser dado vista para o Estado. Passou o prazo dos 15 dias e o Estado não se manifestou, eu peticiono de novo e já reitero, vai ser suspenso o atendimento, preciso de bloqueio com urgência. As suspendem e a gente compreende. Não, o tratamento deles é caro, né? Preciso. E a questão toda não é... O tratamento é caro, os profissionais precisam ser pagos em dia, eles não têm obrigatoriedade nenhuma de trabalhar sem receber. Então, nós não estamos falando só do atendimento do João, a gente está falando da manutenção de vida de famílias, porque tem técnicos que dependem do salário ali no final do mês. Que a empresa sabe que vai receber. A demora em acesso, às vezes, com certeza, e atravanca tudo. Isso é horrível. Inclusive para ti que tá lá na ponta recebendo o atendimento desesperada, porque a empresa está dizendo que não vai mais atender. Mas vem, né? Hoje o nosso trabalho, ele é muito nesse sentido de evitar esse estresse para ti, na ponta. Entendeu? Por quê? Porque a gente tenta a todo momento reiterar as petições, pedir bloqueio, juntar documento, bater na porta do juiz e falar assim, juiz, acho que a gente não se expressou bem, mas olha aqui, ó. Entendeu? Fazer esse trabalho, assim, de meio de campo para impedir que a empresa tenha que te dizer que talvez vai suspender o atendimento porque não recebeu. Isso é realmente desesperador para mim, para a Janaína e para todos, gente, né? Eu perco sono. Eu sei que perde sono. Nossa, eu tenho absoluta convicção disso. Porque a gente perde sono nesses processos, às vezes. Não é, Janaína? Agora, eu vou te dizer que, assim, ó, conheço vários advogados, né? Vários escritórios de advocacia, mas nesse sentido, assim, né? De direito da saúde e de ter realmente conquistas, né? Todos os pacientes que eu conheço que passaram por vocês conseguiram ganhar a causa. E conseguem manter os pagamentos, né? Conseguem... Uma coisa até que eu gosto sempre de falar muito, né? Quando a gente fala, tanto quando eu participo de evento, ou quando o pessoal me convida para dar palestra, para falar sobre direito à saúde, como quando tu perguntou, né, da ideia do podcast, eu tenho aquela coisa que é da divisão, né? Da advocacia e eu, Janaína, como mãe.
Então, Sim, se fundem as coisas. isso, e isso, para mim, assim, é quando a gente assume um processo, quando eu olho no olho de uma mãe, quando eu vejo o desespero dela, eu digo assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu falo pro Ricardo, eu digo assim, Ricardo, a gente tem hoje em dia como possibilita a gravação, né? Quando a gente faz o atendimento virtual. Aí ele fez assim, ó, grava o atendimento que depois eu vou assistir. Pra eu sentir também. Porque senão... Então, ele vai lá, Não. ele monta a petição inicial, ele monta o recurso, aí ele fez assim, ó, dá aquele teu toquezinho de mãe. Uhum. Porque Entendeu? Porque precisa Tem. Precisa, Tem que às vezes, por quê? Porque às vezes ele não, tem coisas assim, ele diz assim, não, mas tu tá levando emoção demais. E eu disse assim, mas eu quero que o juiz entenda que tem emoção, que a gente está falando de uma vida. Precisa falar num português bem claro, bem simples, bem transparente, assim, né? Para eles conseguirem entender. Conseguir, porque e não é só o judiciário. Por isso que eu fiz questão de falar assim, não vou manter sim aquele sonho da Elis de acolhimento de outras mães, de acolhimento de outras famílias. Acho importante isso, acho o podcast, nós dois, a gente acha o podcast muito importante porque não é financeiramente. Não é só ganhar, a gente não quer que ninguém entre com processo judicial. Exatamente. A gente queria que de verdade as coisas funcionassem ao ponto de tu poder entrar com requerimento administrativo e o teu filho ter atendimento. Só que as coisas não funcionam assim. Aí eu tenho que entrar para contar pro juiz o que está escrito na Constituição Federal. Eu me sinto, te juro. Às vezes eu falo, eu não estou acreditando que eu estou redigindo 8 páginas para dizer o que essa criança precisa morando no Brasil. Que só isso já garantiria tudo, né? Mas é daí que vem, sabe? Assim... Eu fiz um recurso, 2 recursos, um agravo, eu e o Ricardo, a gente fez em conjunto. Aí o Ricardo mandou o do Kenny, e o do Zongensmo, que a gente ganhou a liminar agora. A nota técnica foi favorável. Disse, não, ele tem direito a receber a medicação. Foi para a juíza decidir, ganhou uma liminar. A juíza disse, não, indefiro porque não há comprovação científica da cura com a medicação. E indeferiu. Não tem cura. Não, mas eu nunca pedi cura. Não tem cura. A minha petição inicial não tem nenhuma linha onde eu peço a cura. Tu pede cura de alguém? Não peço cura. Mas agora, nós estamos falando... Isso? Não, a questão toda do Zolgensma é que a gente está falando de uma medicação no qual possibilita interromper o avanço da doença. Porque a gente está falando de uma doença degenerativa da AME. E aí, quando ela me disse isso, quando o Ricardo fez, eu peguei e disse assim, não, agora... E aí eu sentei e eu disse assim, agora eles vão me ouvir o que realmente... Porque eu participo, eles fazem palestras, o Tribunal de Justiça está toda hora fazendo... Importante. Agora, recentemente, Setembro Amarelo, o Tribunal de Justiça fez um evento no qual era de conscientização do suicídio. Todo mundo de amarelo. Isso. Aí quando é para julgar processo, enfim. Aí tu vai julgar, e eu botei as palavras exatamente assim. Aí na hora, o Poder Judiciário está constantemente fazendo campanhas no qual direito à acessibilidade, direito à inclusão, os direitos para as pessoas com deficiência, Setembro Amarelo, de conscientização, e não param para pensar no como é o desespero de uma mãe que está recebendo pela segunda vez uma negativa, dizendo que não tem urgência de uma medicação no qual ela sabe que pode interromper. É a única, né? Se a gente parar para pensar, é a única. Caso vocês não estejam entendendo, essa negativa, isso tudo é o fundamento jurídico. Mas ela só existe, inclusive para o judiciário, por conta de dinheiro. Né? Então, assim, como ela é muito cara aos olhos nossos, não aos olhos do Estado, não vamos cair nessa piadinha, porque não é, entendeu? Aí se impede esse fornecimento imediato. Ninguém fala isso, tá? Ninguém fala isso. Mas é isso. Mas é isso. E a gente sabe disso. E a gente luta para dizer isto e para dizer que não, o valor nem deveria estar sendo cogitado aqui, porque quando eu estou pleiteando um tratamento que pode interromper o curso de uma doença genética altamente destrutiva, a gente sabe que o preço é o menor dos problemas. Não é? É complexo. E eu penso assim, né, Uliana, quanto que tu, nesses 20 anos,
tudo que tu enfrentou, porque... Não. Hoje eu digo para vocês, não falta nada para o João. Hoje não falta nada para ele. Uhum. Mas eu batalhei sozinha. Mas tu batalha ainda, porque Mas, tu tem assim, as prestações eu de não tenho contas. nenhum dia de descanso, nenhum dia. Não tenho. De dizer, olha, hoje tu não precisa prestar contas do ar que tu respira. Não existe isso. Essa parte até é importante, porque tu ganha a home care, mas também eles exigem que tu tenha Que a um gente familiar acompanhando E a aí, equipe. E agora não é só isso, né? Agora tem para as mães o que é. Bom, eu tenho que assinar cada atendimento que ele recebe, tenho que assinar, né? O profissional assina aqui, eu assino do lado como ele recebeu, a lista de materiais, nananana. Aí o Estado contesta, né? Ó, isso aqui não está certo esse valor, ou isso aqui não. E a gente tem que dar jeito, a mãe tem que dar jeito. Ó, pega de novo o prontuário, traz o prontuário, leva o prontuário. Aí não... E a gente vive nessa função. Isso. Não é fácil. Não, eu sei, porque isso tu A gente faz isso. consegue, né? Eu ia falar isso. É bom, tem aqueles dois pontos, né? De tu conseguir estar ainda dando conta de fazer, porque o suporte, isso é uma das coisas que a gente fala sempre aqui também, que não é crítica em relação à defensoria, mas até Elas não nisso, dão conta. até nisso, Não é tem que como. Muita gente. é muita gente e o processo de saúde é complexo demais. É. A prestação de contas, eu falo isso direto, eu tenho alguns colegas que perguntam, diz, como é que tu consegue fazer isso? Eu disse assim, gente, não é. O Ricardo, advogado previdenciarista e trabalhista. E o Ricardo não via nada, assim. Quando começou a aumentar a demanda, eu disse assim, não estou conseguindo dar conta sozinho. Quando ele começou a ver, ele pegou e fez assim, mas da onde? Como é que tu consegue? De onde tu tira esse gancho para fazer? Porque tu vai criando estratégias no qual tu sabe que o tradicional não funciona. O processo de saúde, o que ganha o processo de saúde não é petição inicial. A petição inicial tem que estar bem feita, claro. Mas tem uma série de nuances no processo que vai acontecendo, que se tu não pega a ficha, entendeu? A decisão ruim vem. E é algo assim... Gente, acontece. Acontece. Agora que eu vi que o nosso tempo acabou. Tá acabando, a gente fala demais. Ai, mas é para isso que estamos aqui, ué. Exatamente. Não, se a gente fosse falar toda a tua história com o João, a gente tem uns 5 episódios só falando de não tudo. me oponho. Porque eu imagino, a gente sabe, né, tudo que tu passou, de toda a tua história. Eu ainda tenho alguns projetos aí que eu quero fazer com umas mães, de livros e coisas que eu acho que vocês merecem, sabe? Que a história seja contada, que cada vez mais as pessoas tenham conhecimento de tudo que vocês passam, porque não, eu falo, né? Às vezes a gente não gosta do termo guerreira, mas eu acho que mulher, a gente quando nasce já nasce assim, porque não é que tem, a gente escolhe, né? Que a gente resolve ressignificar, a gente resolve criar. E é muito... Verdade. E não é muito... É um conceito importante. É muito bom quando a gente consegue encontrar propósito em tudo. E eu estou muito feliz em te conhecer assim também pessoalmente, muito embora a gente já converse, né, durante há 10 anos. Aí a Alicia vai fazer 11 anos. Já faz 10 anos. 11 anos que a Alicia vai fazer agora, dia 15 de fevereiro. Gente, eu visitei a Alicia quando ela nasceu. Presidente Vargas, ela também. Também. Com certeza. Mas eu também adorei te conhecer, porque eu não vou usar o termo mulher guerreira, porque eu acho que o termo certo é mulher maravilhosa. Entende? Porque assim, mas olha a história que tu me contou. Sabe, tu estava no momento de fragilidade, com teu filho internado, etc e tal, e tu arranjou um momento para olhar em volta. Eu acho que isso é de uma delicadeza, de um senso empático tão intenso, que é modificador, né? Sabe, tu acaba sendo modificadora para várias pessoas que estavam ali naquele... Eu falei, nossa, adorei isso, achei isso incrível. Sabe por quê? Porque é raro ver isso, não é algo que a gente vê aí, né, como histórias sendo contadas. Bem pelo contrário, né? Hoje em dia a gente está cada vez mais vivendo a nossa vida e ponto final, né? Aqui, né?
Trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar dos filhos. Aposto que vocês também chegam em casa como eu. Amanhã eu vou cuidar só da minha vida, só do meu filho. E aí, no outro dia, tá aqui. Não, mas tem uma mãe que precisa, eu vou lá. Não, a gente se fala. Assim. Eu ligo pra ela pra discutir isso a hora que for. Pensei numa coisa incrível. Peraí. Entendeu? Não é tão incrível assim, tá? Não era, mas... E vai indo, né? O evento, quando a gente faz os eventos pelo Instituto, a gente passa um final de semana inteiro organizando para poder dar um momento de acolhimento para essas mães. Então, eu tô toda hora procurando, né, alguma coisinha assim. Eu vejo que alguém tá de aniversário, vou mandar uma massoterapia lá para ela. Porque eu sei o quanto elas precisam, eu sei o quanto, às vezes, uma mãe precisa. Às vezes, eu não costumo, né, mexer no meu celular depois que eu estou em casa com as meninas, porque eu preciso também dar um tempo de qualidade para elas. Mas, quando eu vejo que apitou o celular, eu vejo assim, essa daí... A mãe que está no hospital, eu digo, a gente sabe até... ela tá precisando ser ouvida, ela só quer conversar. E eu sei, eu não sou psicóloga, eu sou advogada, mas eu sou mãe, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa, e se eu não tiver empatia pelo meu cliente, se eu não tiver empatia como um ser humano pela outra pessoa, hoje eu comprei o teu presente numa floricultura, que é o teu presentinho, e eu vi um rapaz pedindo, ele estava vendendo umas meias, e ele pediu para a moça da floricultura que ele não tinha chave Pix. E a pessoa que queria comprar as meias dele só podia pagar com Pix. E aí ele foi ali na floricultura e pediu assim, olha, por favor, tu não deixa ela me dá a tua chave Pix, daí tu me dá o dinheiro, os R$20. E ela pegou e ficou assim, sabe? E aí ela disse, não, tu só me dá o dinheiro depois. Ela ficou um pouco resistente, mas fez. E aí quando ela me passou, eu peguei e fiz assim, qual o valor? E eu peguei e disse assim, vou depositar um valor a mais só pela tua gentileza com ele. Porque é raro a gente ver isso. As pessoas têm empatia pelo próximo e saber que às vezes nem todo mundo está numa situação boa. E para encerrar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para a gente encerrar com nossos convidados aqui. E eu não tenho outra pergunta para ti que não seja o que é ser mãe para ti, Uliana? O que é ser mãe? Mas é difícil também, né? Muito tudo difícil. Bem. Então, gente, ser mãe é errar e acertar todos os dias, né? Para mim, não posso falar do amor de mãe, porque é uma coisa que eu não consigo expressar, né? O amor de uma mãe por um filho é uma coisa que eu acho que não tem peso, não tem medida. Mas eu acho que ser mãe é ter persistência em nome do amor, mas é ter persistência, cuidar da gente mesmo. Acho que isso é muito importante, né? E por que eu estou respondendo assim? Porque não existe outra forma de falar, né? A mãe, ela tem que ser. A mãe tem que ser. Ela não pode, né, pode fazer isso, ou, porque a mãe tem o maior amor do mundo, não sei o que. Ela tem amor, mas ela também tem ranço, ela também cansa, ela também faz pipi, gente, precisa tomar banho, né? Ela precisa sair. Sim. Então, precisa tomar cerveja. Uma cerveja, a gente precisa de uma cerveja. Então, o que é, gente? Para mim, ser mãe é ter, né? Ter persistência, ter resiliência, ter empatia, né? Uma mãe é formada de muitas coisas. Isso aí. É um monte de pedacinhos. Eu perguntei, eu não falei mãe atípica porque... Que diferença faz? É mãe. A mesma dor que tu vê na tua filha que está com dor de dente, a dor que tu sente quando vê, é a mesma dor que eu sinto quando meu filho não está bem, que está muito doente. Porque o que mede isso, assim, a dor da gente, é o sentimento que tu tem pelo teu filho. Por isso que eu digo que o amor de mãe, ele é do tamanho da dor do filho.
Porque Que só é a lindo. única coisa que tem para medir é isso mesmo. Que lindo. Então tá bom, amei te conhecer. Eu também amei Tá? te conhecer. Maravilhosa, reitero. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Espero que vocês Beijinhos. gostem. Uliana, mais uma vez, muito, muito obrigada. Não, eu agradeço a oportunidade, é uma honra para mim. Foi incrível.